Boa tarde, terceiro ano. Espero que todos estejam bem. Nessa semana, nós vamos dar continuidade ao livro Conectados de Arte. Dando sequência ao que nós havíamos trabalhado nas últimas aulas que nós tivemos no livro, onde nós falamos sobre o circo, sobre a palhaçaria, sobre o palhaço, melhor dizendo. Nós vamos dar sequência. As páginas a serem trabalhadas nessa semana vai da página 56 até a página 57. Então, vocês vão seguir comigo as explicações, vou orientar em cada atividade para que no final vocês consigam, com muita facilidade, resolver todas as atividades do livro. Na página 56, mais de perto, o Circo de Calder. Muita atenção na leitura. O artista Alexandre Calder interessava-se em criar projetos bem divertidos. De uma pequena folha de papel, ele fazia uma máscara de palhaço, com um círculo vazado para encaixar o nariz. Também criava esculturas de equilibristas, trapezistas e bichos como leões, focas e cavalos. O circo de hoje, para proteger e respeitar os animais, não fazem mais apresentações com bichos. Então, esse aqui, crianças, é o Alexandre Calder, tá? Ele tá com uma máscara de papel em uma festa em sua casa, fotografia na década de 1950. Um pouquinho sobre ele. Quem é Alexandre Calder? Ele nasceu no ano de 1898 e faleceu em 1976. Foi um dos mais importantes escultores do século XX. Nascido nos Estados Unidos, era um artista muito criativo, de mente inquieta e inventiva. Nesta foto de 1957, ele segura um modelo do Mobile que criou para ficar exposto no Aeroporto Internacional de Nova York. Na página 57, dando sequência na leitura, quando criança, os pais de Alexandre Calder o levavam muito ao circo. Em sua obra, O Circo de Calder, ele recriou esse universo, com base em suas memórias de menino. Ele fez pequenas esculturas em arame e outros materiais. Suas esculturas se movimentam por mecanismos presos a fios. Atualmente, o Circo de Calder é exposto em museus e continua a encantar pessoas de todas as idades. Então, esse aí foi, a criação artística dele com memórias de quando ele era menino. Os pais deles o levavam muito ao circo. Então, através da imaginação, ele criou esse circo aí, onde ele usou materiais como arame e outros materiais também para poder confeccionar essa lembrança de criança dele. O Circo de Calder, de Alexandre Calder, de 1926 a 1931. Foi o tempo que ele levou para poder fazer essa obra. Fique ligado. O Arame de Alexandre, de Selby Pottsman, tradução de Lucas Simone, São Paulo, editora, 34, 2015. Coleção Infanto-Juvenil. Você vai conhecer a história de Calder, que com um pouco de arame e muita imaginação, cria esculturas fantásticas. O personagem inspirado na vida e nas obras do artista Alexandre Calder. Então, isso daí, é uma dica de um livro, que vai estar falando bastante sobre o artista. Olha só, na página 58 é opcional, não tem obrigatoriedade de vocês fazerem, tá? Vamos fazer mini máscaras de palhaço, assim como o Alexandre Calder, quando criança, até mesmo depois de adulto, ele adorava criar máscaras de palhaço. Então ele pegava um pedaço de papel, cortava onde ele encaixaria o nariz e ali ele criava o rosto do palhaço. Então veja bem, você vai precisar dos seguintes materiais: uma tesoura escolar, folhas de papel, lápis de cor, canetas hidrográficas ou giz de cera. Como fazer? Recorte uma folha de papel de modo que ela fique menor que o seu rosto. Faça um furo no meio da folha para encaixar o nariz.
Em volta do furo, desenhe uma cara de palhaço com olhos, sobrancelhas, boca e todos os detalhes de uma cara bem engraçada. Depois, é só colocar o nariz e se divertir com os colegas. Faça fotografias para registrar esse momento divertido. Então, aquele que tiver, quem tiver os materiais em casa, tiver a oportunidade, pode estar fazendo essa atividade aí, que o nosso artista estudado nessa unidade, que é o Alexandre Calder, ele adorava fazer esse tipo de arte. Veja bem, crianças, na página 59 vai ter 2 atividades para vocês responderem. Eu vou orientar vocês aqui. Qualquer coisa, vocês podem travar o vídeo para dar mais uma lida na resposta no qual eu deixei por escrito aqui, certo? Olha só, você já notou que os palhaços têm um jeito todo especial de ser? São os gestos, as maneiras de brincar, falar, agir. E suas roupas parecem bem mirabolantes e exageradas. Aprecie as imagens e veja quanta palhaçada há nesses detalhes. Então, a gente olhando ao lado aqui tem a imagem de um palhaço, certo? Quem quer palhaçada? Então, veja bem, olha os sapatos deles. Eram bem exagerados, né? Bem comprido, maior que os pés. Então, a calça com suspensório, bem larga, colorida. Tem ainda, né, aquela cabeleira que eles usam. Um nariz bem grande vermelho e com uma pintura em exagero no rosto. Então, essas são as características de um palhaço. A primeira perguntinha tá assim, ó. Como o palhaço consegue nos fazer rir? Onde o palhaço estuda e o que ele aprende? Então, falando em palhaço, como será que ele consegue, né, arrancar risadas da gente? E onde que ele aprende a fazer isso? Então, a resposta, para caber, né, minha letra é um pouquinho grande, eu comecei aqui em cima, ó. O palhaço aprende a se pintar, se divertir, se movimentar e falar de um jeito engraçado. Ele estuda e aprende a palhaçar. Geralmente, ele se encontra com outros palhaços mais experientes, que sabem ensinar todo o conhecimento que existe na palhaçaria. Então, é dessa maneira aí que o palhaço aprende, tá? A nos fazer rir. Depois vem a número 2. Sabia que os palhaços e atores estudam o jeito das pessoas para criar os personagens? Então, veja bem, antes de criar um personagem, um palhaço, eles analisam, eles estudam, eles observam, né, uma pessoa comum como a gente. Depois que ele faz isso, ele vai se inspirar naquela pessoa para criar aquele personagem, né, da palhaçaria. Então, veja só essa atividade. Que tal observar os jeitos e a maneira de falar das pessoas e inspirar-se para criar um personagem? Escreva aqui como são essas pessoas e depois crie um desenho do seu personagem. Então, veja bem, o conhecimento da palhaçaria é passado de um palhaço para o outro. Já sabemos disso que foi falado acima. Mas hoje existem escolas de palhaços e muitas pessoas têm aprendido esta arte de fazer as pessoas serem mais alegres. Para construir os personagens, o palhaço, né, ou a palhaça, você deverá escrever nessas linhas como é essa pessoa que você se inspirou. Então, pode ser aí na sua casa mesmo, ou uma pessoa que você conhece. Você vai começar a pensar um pouquinho sobre essa pessoa que você considera ela engraçada. Pode ser um artista da televisão. Você vai escrever toda a característica dessa pessoa aqui nessas linhas, certo? Essa pessoa, ela vai ser aquela pessoa que você vai se inspirar para poder criar um personagem da palhaçaria. Então, observou a pessoa, aquela pessoa que você admira, que você acha engraçado, escreva nessas linhas aqui como ela é. Você pode falar assim, ó, ela é uma pessoa alegre, divertida, ela fala rapidinho ou ela fala lentamente. Você vai distribuir nessas linhas aqui as características dela no modo de ser, modo de falar, pode ser até mesmo no modo de vestir, aparência física,
certo? Descreveu a característica dessa pessoa aqui, que vai ser a pessoa com qual você vai se inspirar. Depois você vai criar um desenho desse palhaço ou dessa palhaça nesse espaço aqui, certinho? Na página 60, mais de perto, Circo da Dona Bilica. O Circo da Dona Bilica, criado pelos artistas Pepe Nunes e Vanderleia Vil, é um lugar especial para conhecer, aprender e apreciar a arte dos palhaços. Lá tem escola de circo e de palhaços para quem quer aprender as artes circenses. Então tá a imagem aqui, certo? Do lado temos aí uma explicação sobre a imagem. No Circo Dona Bilica acontecem várias apresentações de peças de teatro, shows de palhaços e outras atrações circenses. Dona Bilica é o nome da personagem criada por Vanderleia. Para isso, ela observou o jeito das mulheres rendeiras, lavadeiras e benzedeiras que moram na região de Florianópolis, Santa Catarina, onde fica o circo. E aprendeu também a contar histórias que o povo do lugar costuma dizer há muito tempo, como a história do boi de mamão. O que é? O que será que é um boi de mamão? Então tem a explicação aqui, ó. O boi de mamão é uma festa folclórica que acontece no estado de Santa Catarina, Brasil, na região do litoral. Região do litoral é próxima ao mar, tá? A origem das brincadeiras do boi de mamão veio com os imigrantes da ilha dos Açores. Boi Mamão de Lourdes de Deus 2017, acrílica sobre tela. Então, isso aqui é uma pintura, tá? O nome dessa pintura, dessa tela é Boi Mamão e foi pintado por Lourdes de Deus no ano de 2017. Fique ligado! Circo da Dona Bilica, aprecie um pouco do que o circo oferece visitando o site oficial da companhia. Então aqui está o endereço. Se a gente acessar esse endereço aqui, você vai conseguir, né, acessar aí toda a história, toda a explicação sobre esse circo da Dona Bilica. Na página 62 temos lá o tema 2, cada parte da minha arte. Observe a imagem e leia o texto a seguir. Então, vocês podem ver que tem uma moça aí que está fazendo alguma coreografia, ou seja, parece que ela está dançando. A bailarina e coreógrafa Andréia Elias dançando ao ar livre durante sua performance. Isto é sobre liberdade. O que você ainda lembra sobre ela? Na cidade do Rio de Janeiro, 2016. Então, essa daí é a Andréia Elias, tá? Ela é uma bailarina e coreógrafa. Vou me mexer, vou torcer, vou dobrar, vou esticar. Quantas partes tem o corpo? Quantas partes vou usar? São tantas direções para eu me movimentar. Há tanto para fazer, nessa dança eu vou entrar. Texto poético elaborado pelos autores especialmente para esta obra. Quem é? Então vamos saber um pouquinho aí quem é Andréia Elias. É a bailarina, coreógrafa, diretora e professora de dança. Ela criou a Companhia de Dança Teatro Tirê, no Rio de Janeiro, uma companhia de dança teatro para as crianças. Aqui embaixo está a indicação, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa companhia de dança. Quem tiver interesse, é só acessar esse endereço aqui que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa companhia aí de dança. Na página 63, quando você dança, seu corpo se mexe todo da mesma forma? Quais partes do seu corpo participam da dança? Então, veja bem, quando a gente está fazendo uma determinada dança, toda parte do seu corpo mexe da mesma forma, mexe igual? Não. A dança a gente faz vários movimentos, vários tipos de movimento. Quais que são as partes do seu corpo que participam da dança? Então, é o braço, a perna, a cabeça, o quadril, todo o corpo nosso, né? Quais movimentos essas partes do corpo realizam? Mostre para os colegas os movimentos do seu corpo.
Quando dançamos, nosso corpo se movimenta de muitas formas. Ele dobra, estica, torce, faz movimentos rápidos e demorados, leves e firmes, que vão para uma ou muitas direções. Tem vezes que uma parte do corpo se move exatamente como a outra. Tem vezes que fazemos movimentos diferentes com cada parte do corpo. Então, tem um exemplo aqui, as crianças, fazendo o movimento de uma dança. E aqui embaixo nós temos imagem da companhia Pina Bausch no espetáculo A Sagração da Primavera, levado aos palcos em 2009. Então, aqui são um grupo de bailarinos e bailarinas fazendo essa apresentação dessa dança. Crianças, na página 64, a gente tem aí, atividades a serem respondidas. Então, veja só, a gente vai observar com muita atenção, as ilustrações a seguir. Então, tem a ilustração A. Observe que essas crianças, elas estão fazendo movimento, iguais, ou seja, simetria espelhada. Então, o que uma criança faz, a outra repete. Então, são movimentos iguais. Esses dois aqui pode observar. Ela fez esse tipo de movimento e o menino copiou. Já na letra B, a gente vai chamar de simetria de rotação. Rotação é quando a gente gira. Então, são movimentos parecidíssimos, onde eles giram para um lado só. Aqui, na letra C, nós temos a simetria de translação. Observa que todos eles estão fazendo o mesmo movimento para o mesmo lado. Já na letra D, movimentos assimétricos. Ou seja, quando a gente fala a palavra assimétrico, quer dizer que são movimentos variados, movimentos assim não iguais. Pode perceber que cada criança aqui está fazendo uma espécie, um tipo de movimento. Já os três aqui são todos simétricos. Uma coisa simétrica é quando ela é igual, tá? Assimétrico é quando são, coisas diferentes. Então, esses três grupos aqui de crianças fazem movimentos iguais, usando a simetria. Já esse grupinho aqui embaixo já faz os movimentos assimétricos, ou seja, cada um com seu movimento de forma diversificada. No número 1, quem está dançando com todas as partes do corpo de modo igual? Então, observando aqui, as figuras, a imagem A, B e C, eles estão dançando com todas as partes igual do corpo. Então, aqui no número 1, você pode colocar no cantinho aqui a letra A, B e C, eles estão dançando com todas as partes de modo igual, certo? Depois, o que mais você percebe nos movimentos dele? O que a gente pode perceber ali, Que esses três grupos, eles fazem movimentos iguais. Já na letra D, eles são assimétricos, ou seja, o movimento que eles praticam nessa dança são diferentes um do outro. É o que a gente consegue perceber, certo? Número 2. Agora, observe a primeira imagem de Andréia Elias dançando na página 62. Então, a gente volta na página 62 e vai observar a Andréia Elias. Tem essa imagem e tem essa imagem. Observa bastante para que a gente consiga responder com facilidade a pergunta do número 2 aí, certo? As perguntas. Depois que observou, ela é dançarina, inventa muitas formas de dançar para ela e para os outros dançarinos. Então, ela é uma coreógrafa também. Além dela dançar, ela cria os movimentos da dança para ela e para os outros dançarinos. Na letra A, o que será que ela estava fazendo? Então, nessa imagem ali da página 62, o que ela estava fazendo ali? Será que ela estava dançando? Será que ela estava fazendo um treinamento físico, um exercício físico? Então, veja só. Ou será que ela estava se apresentando? Então, primeira coisa, ela estava fazendo um movimento simétrico, ou seja, um movimento espelhado. Ela estava o quê? Fazendo uma apresentação, de uma dança. Na letra B,
como o seu corpo estava se movimentando. Então, olhando aqui para ela, que tipo de movimento que ela estava fazendo. Então, olhando ali, ó, ela estava fazendo um movimento simétrico, certo? E é uma simetria de rotação. Então, ela estava fazendo como se fosse esse movimento aqui, ó. Na letra C, como está cada parte do corpo dela? Quais estão dobradas? Então, olhando aqui, como que está o corpo dela? Quais partes está dobrado? Então, o braço dela está dobrado, as pernas, né? Uma das pernas dela está dobrada, o quadril dela está dobrado, certo? Então, na letra C, ela está fazendo um movimento simétrico, que é uma simetria de translação. A simetria de translação, como a gente pode observar aqui, ó, o corpo se movimenta de forma com que ele dobra certas partes do corpo. Observa o braço das crianças e observa, né, o quadril com as pernas das crianças aqui. Na letra D, passando o dedo sobre a imagem, observe para quais direções as partes do seu corpo estão apontando. Trace linhas partindo dos pés, braços, mãos, ombros, cotovelos, pescoço, cabeça, costas. Quantas direções diferentes você encontrou? Então, passando o dedo lá, já vou passar para vocês verem. Tem vários tipos de movimento. Então, o movimento que ela utilizou também, ele foi assimétrico, ou seja, sem simetria, movimentos soltos e diferentes. Então, a gente pode enquadrar também essa apresentação dela como um movimento assimétrico, porque ela movimentou várias partes do corpo. Passando o dedo, para vocês perceberem, ó, como que muda, ó, o braço. Depois se vai para a cabeça, vem no ombro, desce, vira o braço. Então, a gente percebe que foi um movimento assimétrico, ou seja, ela movimentou várias partes do corpo dela. Mais de perto, movimentos da dança. Sequência de movimentos da bailarina Regina Advento. A bailarina Regina Advento dançou durante muitos anos em uma companhia formada por pessoas de todo o mundo. À frente dessa companhia estava Pina Bausch, que incentivava seus dançarinos a explorar de muitas formas seus movimentos. Observe novamente as imagens, ela cria movimentos muito interessantes que depois se tornam parte do espetáculo que será apresentado ao público. Então, observando, olha só os movimentos que foram usados, certo? Quem é? Pina Bausch. Pina Bausch, 1940 a 2009, foi uma grande bailarina e coreógrafa alemã. Ela defendia que, para dançar, precisamos trabalhar nossos gestos e movimentos. Regina Advento. Regina Advento nasceu em Minas Gerais, olha que legal, aqui no nosso estado, e destacou-se como bailarina do grupo Corpo e em grupos de Pina Bausch. Crianças, para finalizar, na página 66 e 67, mais de perto, entrelace, observe a imagem a seguir. Olha para vocês verem, tem alguns dançarinos, né, bailarinos ali, tem um público, tem crianças, tem rapazes, moças, certo? Dançarinos da companhia Dança Teatro Xirê e pessoas do público fazem arte e movimento, cada parte de seus corpos. Apresentação no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, em 2012. No espetáculo Entrelace, os dançarinos se misturam e se entrelaçam com o público, que também acaba dançando. Jovens, adultos e crianças são convidados para dançar juntos e criar os mais diversos movimentos. Essa é a companhia de Dança Teatro Xirê. Muito legal, né? Os dançarinos, eles interagem com o público. Número 1. O que você vê nessa imagem? Então, o que a gente está vendo ali, ó? Como está a posição de cada um? Quem está dançando? Então, veja bem, o que eu respondi? Eu vejo a posição, a direção e a forma dos movimentos dos bailarinos e do público nessa proposta de arte interativa.
Então, a gente vê o que? A posição dos corpos, a direção, a forma, os movimentos que eles usaram, né? Os bailarinos. E o que é interessante, o público se interage com os dançarinos, né? Trazendo aí uma proposta de arte interativa. Ou seja, aquela arte que interage com o público. Agora, olha o número 2. Se passarmos o dedo sobre essa imagem para descobrir as direções dos movimentos, que linhas vamos perceber? Então, a gente tem duas formas de fazer isso aqui. Primeiro, ó, com o dedo, vocês vão começar a circundar braços, tá? Olha o movimento que o meu dedo está fazendo. Ó, vai lá na perna, desce no braço dessa moça, sobe, vai nesse braço aqui. Depois a gente pode retornar, vir para a perna dessa moça, ó, os braços dela esticados, certo? Podemos descer aqui na cabeça dessa menina, braço dela, vem aqui. Ou então, fazendo um outro movimento, sai dessa menininha aqui, vem para cá. Tem 3 braços da menina, do rapaz e da moça que vem para cá. Então, a gente consegue fazer um movimento aí de linhas, né? São linhas que circundam todo o espaço aí, que mostra exatamente o movimento dos corpos, né, das pessoas que estão nessa cena. No número 3, tem 2 formas de fazer essa atividade. Vocês vão responder no próprio livro, tá? Agora vamos desenhar essas linhas de movimento. Assim como eu passei o dedo sobre os corpos em movimento aqui, vocês vão criar essas mesmas linhas que nós traçamos aqui ao fazer o movimento, seguindo o movimento dos bailarinos e das crianças do público. Vocês vão fazer esse movimento desse lado aqui através de um lápis, tá? Basta pegar o lápis de escrever, olha essa linha aqui, ó. Então, ela vai subir aqui, depois ela vai virar. Depois a gente pode ir lá na perna da mulher, vir para cá, no braço esticado, volta. Então, nós vamos criar o movimento que nós vimos na imagem da página anterior, que é essa, certo? Nós vamos fazer esse movimento com o lápis lá na página 67. Uma dica que eu dou: quem tiver um papel fino em casa, pode ser uma folha de seda, um papel manteiga, ou uma folha mais transparente. A gente pode pegar essa folha, colocar sobre os bailarinos e começar a traçar as linhas, né, de acordo com o movimento que eles estão fazendo diante, né, da dança aqui. Mais especificamente, que eu já fiz a minha anteriormente, ela vai ficar assim, ó. Certo? Então, esse movimento dessas linhas aqui, você pode transferi-la para essa parte de cá do livro. Fez ali com a folha, basta colocar a folha que vocês ciscaram em cima, passar com um lápis ou uma caneta bem forte, porque assim vai ficar marcado e depois é só vocês passarem o lápis, né, ou uma canetinha ou um lápis de cor por cima. Aí nós vamos transferir para a página 67 o movimento, né, daqueles dançarinos ali da página anterior. Assim fica bem mais fácil da gente fazer o movimento que eles, né, fizeram durante a dança, certo? Deu para entender? A gente observando essas linhas, nós conseguimos ver aqui, ó, tem uma linha quebrada, tem uma linha ondulada, ó, linha curva, uma linha aqui, podemos dizer que seja sinuosa, tá? Outra linha quebrada aqui, que foram, né, os tipos de linhas que nós aprendemos aí no início do ano. Depois vem uma observação aqui embaixo. Como ficou o seu desenho? Compare com as linhas desenhadas por seus colegas. É impossível, né? Uma vez que a gente está fazendo aula remota. Observe o que ficou parecido e o que ficou bem diferente. No número 4, há muitas alturas diferentes nessa imagem também. Isso tem. Vocês podem observar que tem
partes aqui, né, do movimento dos dançarinos que estão mais baixas, outras estão mais altas. Pode observar, ó, os pés dele estão numa posição mais baixa, já o braço aqui, a perna dessa moça aqui já está numa posição mais alta. Letra A. Como estão os corpos de cada um? Alguns estão em pé, sentados, equilibrados, esticados, dobrados, torcidos. É isso aí. Tem artista aqui, né? Tem dançarino que está sentado, outro está ajoelhado, a outra aqui você vê que ela já está um pouquinho, a menininha, aliás, já está em pé, essa também. Aqui está numa posição moderada, nem em pé e nem sentada. Vocês podem ver que cada um ali do integrante dessa imagem tem uma posição diferenciada dentro, né, dessa apresentação de dança. Na letra B, qual é o nível de cada um? Quem está no alto? Quem está no nível médio? Quem está quem está abaixo dele? Então, observando aqui, essa moça ela estaria no nível médio, essa menininha estaria nessas duas no nível alto, porque elas estão em pé. Esse rapaz também podemos dizer que ele está no nível médio. Já essa moça que está sentada, ela estaria no nível baixo. Nós vamos ficando por aqui, certo? Próximas aulas aí nós vamos dar sequência no livro didático de arte. Se tiver alguma dúvida, eu estou disponível no WhatsApp durante o horário de vocês. Podem estar perguntando, certo? E outra coisinha que eu peço, se cuidem bastante, lavem as mãos, usem o álcool em gel quando forem, né, na rua. Usem bastante máscara aí para a gente se proteger do coronavírus. Beijo grande, fiquem todos com Deus.